Agora você pode criar um contraste citando as palavras deles, mostrando como vocês são diferentes em tom, em atitude, em ação. Que o contraste seja profundo. Se eles se comprometerem com uma posição radical, não reaja sendo moderado. Moderação em geral é fraqueza. Ataque-os por promoverem instabilidade, por serem revolucionários sedentos de poder. Se eles reagirem baixando o tom do apelo, desmascare-os por serem incoerentes. Se mantiverem o curso, a mensagem deles ficará desgastada. Se eles se tornarem mais estridentes em autodefesa, você confirmará o que disse a respeito da instabilidade deles. Use esta estratégia nas batalhas do dia a dia, deixando que as pessoas se comprometam com uma posição que você possa transformar em um beco sem saída. Jamais diga que você é forte, mostre que você é, ao fazer um contraste entre você mesmo e seus incoerentes e moderados adversários. 3. Os turcos entraram na Primeira Guerra Mundial do lado da Alemanha. Seus principais inimigos no teatro do Oriente Médio eram os britânicos, sediados no Egito, mas em 1917 eles tinham chegado a um confortável impasse. Os turcos controlavam um trecho estratégico de mais de 1.200 quilômetros de estrada de ferro que ia da Síria no norte até Hejaz, a parte sudoeste da Arábia. No sul a oeste da parte central desta ferrovia ficava a cidade de Aqaba, no Mar Vermelho, uma posição-chave turca de onde eles podiam rapidamente movimentar exércitos para o norte e para o sul, a fim de proteger a estrada de ferro. Os turcos já haviam derrotado os britânicos em Galípoli, ver capítulo 5, um imenso incentivo para seu moral. Seus comandantes no Oriente Médio sentiam-se seguros. Os ingleses tinham tentado agitar uma revolta contra os turcos entre os árabes do Hejaz, esperando que ela se espalhasse para o norte. Os árabes tinham feito alguns ataques de surpresa aqui e ali, mas haviam lutado mais entre eles mesmos do que contra os turcos. Os ingleses nitidamente cobiçavam Aqaba e tramavam para tomá-la por mar com sua poderosa marinha, mas atrás de Aqaba ficava uma muralha de montanhas marcada por gargantas profundas. Os turcos haviam transformado a montanha em uma fortaleza. Os britânicos sabiam que, mesmo que sua marinha tomasse Aqaba, não teriam como avançar para o interior, e de nada adiantaria capturar a cidade. Tanto os britânicos como os turcos viam a situação da mesma maneira, e o impasse perdurava. Em junho de 1917, os comandantes turcos dos fortes que guardavam Aqaba receberam relatórios sobre estranhos movimentos inimigos nos desertos da Síria ao noroeste. Ao que tudo indicava, um oficial inglês de 29 anos que fazia a ligação entre ingleses e árabes, chamado T. Lawrence, atravessara centenas de quilômetros de deserto para recrutar um exército entre os Oveitat, uma tribo síria famosa por combater montada em camelos. Os turcos despacharam patrulheiros para obter mais informações. Eles já sabiam um pouco a respeito de Lawrence, coisa incomum entre os oficiais britânicos na época. Ele falava árabe, misturava-se bem com o povo local e até se vestia no estilo deles. Era também amigo do xerife Faisal, um líder da revolta árabe. Ele estaria montando um exército para atacar Aqaba. Na medida do possível, ele merecia ser observado com atenção. Aí chegou a notícia de que Lawrence havia, em uma atitude imprudente, contado a um chefe árabe, secretamente a serviço dos turcos, que estava seguindo para Damasco a fim de divulgar a revolta árabe. Este era o grande temor dos turcos, pois uma revolta nas áreas mais populosas do norte seria incontrolável. O exército recrutado por Lawrence não teria mais de 500 homens, mas os Oveitat eram grandes lutadores a camelo, ferozes e com muita mobilidade.
Os turcos alertaram seus colegas em Damasco e despacharam tropas para perseguir Lawrence, uma tarefa difícil visto a mobilidade dos árabes e a vastidão do deserto. Nas semanas seguintes, os movimentos do inglês foram desconcertantes. Para dizer o mínimo, suas tropas moviam-se não para o norte, em direção a Damasco, mas para o sul em direção à cidade de Imyaan na margem da estrada de ferro, onde havia um armazém usado para suprir Aqaba, a 65 quilômetros de distância. Mal Lawrence apareceu na área de Imyaan, entretanto, desapareceu de novo, ressurgindo a mais de 160 quilômetros ao norte para liderar uma série de ataques de surpresa à linha férrea entre Amman e Damasco. Agora os turcos ficaram duplamente assustados e, de Amman, mandaram 400 soldados de cavalaria ver onde ele estava. Durante alguns dias, não houve sinal de Lawrence. Enquanto isso, uma insurreição vários quilômetros ao norte de Imyaan surpreendeu os turcos. Uma tribo árabe chamada de Manie havia assumido o controle da cidade de Abu el-Lissal, ao longo da rota de Imyaan até Aqaba. Um batalhão turco despachado para retomar a cidade encontrou o blockhaus que a protegia destruído e os árabes tinham ido embora. Então, de repente, algo inesperado e bastante perturbador aconteceu. Do nada, o exército Oveitat de Lawrence surgiu na montanha sobre Abu el-Lissal. Distraídos com a insurreição local, os turcos tinham perdido a pista de Lawrence. Agora, unindo-se aos de Manie, ele havia encurralado um exército turco em Abu el-Lissal. Os árabes cavalgaram ao longo da montanha com enorme velocidade e destreza, incitando os turcos a desperdiçar munição atirando neles. Enquanto isso, o calor do meio-dia cobrava seu tributo dos atiradores turcos e, tendo esperado até eles estarem suficientemente cansados, os árabes, Lawrence entre eles, investiram descendo a montanha. Os turcos cerraram suas fileiras, mas a veloz cavalaria de camelos pegou-os pelo flanco e pela retaguarda. Foi um massacre, 300 soldados turcos foram mortos e os restantes feitos prisioneiros. Agora os comandantes turcos em Aqaba finalmente viam qual era o jogo de Lawrence, ele os havia isolado da linha de trem da qual dependiam para suprimentos. Também, vendo o sucesso dos Oveitat, outras tribos árabes ao redor de Aqaba juntaram-se a Lawrence, criando um poderoso exército que começou a abrir caminho pelas estreitas gargantas até Aqaba. Os turcos nunca imaginaram um exército vindo dali, suas fortificações voltavam-se para o outro lado, na direção do mar e dos britânicos. Os árabes tinham fama de cruéis com os inimigos que resistiam, e os comandantes dos fortes em Aqaba começaram a se render. Os turcos enviaram de Aqaba sua guarnição de 300 homens para interromper este avanço, mas foram rapidamente cercados pelo número cada vez maior de árabes. No dia 6 de julho, os turcos finalmente se renderam, e seus comandantes observaram chocados quando o exército maltrapilho de Lawrence correu para o mar a fim de tomar o que se pensara ser uma posição inexpugnável. Com este único golpe, Lawrence havia alterado totalmente o equilíbrio de poder no Oriente Médio. Interpretação: a luta entre Grã-Bretanha e Turquia durante a Primeira Guerra Mundial é uma magnífica demonstração da diferença entre uma guerra de atrito e uma guerra de manobra. Antes do brilhante movimento de Lawrence, os britânicos, lutando segundo as regras da guerra de atrito, vinham direcionando os árabes para capturarem pontos chaves ao longo da estrada de ferro. Esta estratégia havia favorecido os turcos, eles tinham pouquíssimos homens para patrulhar toda a estrada, mas ao verem os árabes atacando de algum lugar eles podiam rapidamente movimentar os homens que tinham e usar sua potência de fogo seja para defendê-la ou recuar. Lawrence, um homem sem antecedentes militares,
mas abençoado com o bom senso viu logo que isso era estupidez. Ao redor da estrada de ferro havia milhares de quilômetros quadrados de desertos que não estavam ocupados pelos turcos. Os árabes eram mestres de uma forma móvel de guerra no lombo de camelos desde a época de Maomé. Vastos espaços à sua disposição lhes davam infinitas possibilidades de manobras que criariam ameaças por toda a parte, forçando os turcos a se abrigarem em seus fortes. Paralisados, os turcos definhavam por falta de suprimentos e não podiam defender a região ao redor. O segredo da guerra total era espalhar a revolta para o norte, em direção a Damasco, permitindo aos árabes ameaçar toda a linha férrea. Mas para espalhar a revolta para o norte, eles precisavam de uma base no centro. Essa base era Aqaba. Os britânicos eram tão conservadores quanto os turcos e simplesmente não podiam imaginar uma campanha formada por um grupo de árabes liderados por um oficial de ligação. Lawrence teria de fazer isso sozinho. Traçando uma série de curvas nos vastos espaços do deserto, ele deixou os turcos confusos quanto às suas intenções. Sabendo que os turcos temiam um ataque a Damasco, ele deliberadamente espalhou a mentira de que estava indo para lá, fazendo com que eles enviassem tropas em uma caçada inútil até o norte. Em seguida, explorando a incapacidade deles de imaginarem um ataque árabe a Aqaba por terra, um deslize que compartilharam com seus compatriotas britânicos, ele os pegou desprevenidos. A subsequente captura de Aqaba por Lawrence foi uma obra-prima de economia, só 2 homens morreram, de seu lado. Compare isto com a tentativa fracassada dos britânicos de tomarem Gaza dos turcos naquele mesmo ano em uma batalha frontal, quando mais de 3.000 soldados ingleses foram mortos. A captura de Aqaba foi um momento decisivo na vitória final dos britânicos sobre os turcos no Oriente Médio. Seu maior poder em qualquer conflito é a capacidade de confundir seu adversário quanto às suas intenções. Adversários confusos não sabem como ou quando se defender, ataque-os de surpresa e eles se desequilibram e caem. Para conseguir isto, você deve manobrar com um só propósito, mantê-los conjecturando. Você faz com que eles o persigam em círculos, você diz o oposto do que pretende fazer, você ameaça uma área enquanto atira em outra. Você cria o máximo de desordem. Mas, para isto, você precisa de espaço para manobrar. Se você se envolve em muitas alianças que o obrigam a mostrar qual é seu jogo, se você assume posições que o deixam encurralado, se você se compromete a defender uma posição fixa, perde o poder de manobrar. Você se torna previsível. Você é como os britânicos e os turcos, movendo-se em linhas retas por áreas definidas, ignorando o vasto deserto ao redor. Quem luta assim merece as sangrentas batalhas que enfrentam. 4 No início de 1937, Harry Kuhn, durante muito tempo chefe da Columbia Pictures, enfrentou uma crise. Seu melhor diretor, Frank Capra, acabara de deixar o estúdio e os lucros diminuíam. Kuhn precisava de um sucesso e de um substituto para Capra e achou ter encontrado a fórmula certa com uma comédia chamada Cupido é Moleque Teimoso e um diretor de 39 anos, chamado Leo M.C. Carey. M.C. Carey havia dirigido Diabo a 4, com os irmãos Marx, e Vamos à América, com Charles Lawton, 2 comédias diferentes mas que fizeram sucesso. Kuhn ofereceu Cupido é Moleque Teimoso a M.C. Carey.